Explica o que você falou no podcast sobre refeição fracionada para perder o abdômen, por favor. Isso é uma conversa longa, mas é assim. Imagina que a gente tem uma necessidade de caloria para ser entregue por dia, tá? E essa quantidade de caloria, ela precisa ser entregue de uma forma dividida ao longo do dia, para que você não crie duas coisas. Primeiro, um momento onde você tem um excesso de consumo calórico, e segundo, um momento onde você tem restrição calórica, tá? Claro que você pode fazer isso de uma forma organizada e você está fazendo um método de jejum intermitente. Dá para fazer isso. Agora, a maioria das pessoas faz isso de forma desorganizada. E aí o que você está fazendo, na realidade, é uma carência nutricional intermitente. E aí a coisa fica muito complicada, tá? Só para você entender mais ou menos, o que muda na tua vida? Vamos pegar um exemplo mais simples, né? Vamos falar de água. Vamos supor que você tome o equivalente a 2 litros de água por dia, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai ficar o dia inteiro sem beber água e quando você chegar em casa, você vai tomar esses 2 litros de uma vez. Tentou imaginar essa situação? Percebe que dificilmente você vai conseguir fazer isso e dificilmente isso vai fazer com que você se sinta bem? E por quê? Uma razão muito simples, né? Você vai passar sede o dia inteiro e à noite você não vai conseguir tomar essa água toda, né? Você não vai conseguir engolir tudo isso, né? Então, a mesma coisa funciona com a refeição, mas com a refeição é mais complicado, né? Porque o que acontece com a refeição, né? Que é diferente da água. A água não tem uma densidade calórica, a refeição tem. A água tem um volume, né? Então, você beber 500 ml de água, né, é igual sempre. Agora, você comer 400 gramas de comida, dependendo do que você está comendo, não é igual. E isso daí é a chave de você entender por que a gente precisa fracionar. Mas assim, isso é uma coisa que é estudada desde 1950, tá? E que se consolidou uma série de trabalhos. Então você fala assim, mas precisa fracionar a refeição? Não precisa, mas é o melhor jeito. Mas tem outro jeito, dá para emagrecer com, sei lá, 3 refeições por dia? Até dá, mas você vai passar mais perrengue. Então, o que eu fico pensando é um monte de gente querendo reinventar a roda, querendo, né, e eu não sei por quê, né, as pessoas têm essa necessidade de reinventar aquilo que está muito bem consolidado. Uma coisa é você contestar o que são o conhecimento vigente, produzindo conhecimento, né, de uma forma que seja, né, coerente, né? Então eu quero falar que fazer 3 refeições por dia é melhor do que 6. Então eu vou fazer um estudo, né, e vou avaliar isso daí, né? Outra coisa é você sair falando, isso e dá, e não sei o que, né? Cara, tem que entender o seguinte, tudo dá para fazer. Dá para você tomar caju pulando corda? Dá. Dá para você beber creatina com cerveja? Dá. Agora, a pergunta é, vai funcionar? Você vai se dar bem com isso? Ou você vai fazer uma coisa porque você está querendo teimar porque você quer que seja do seu jeito? Aí, vai do quanto você está preocupado em pagar a conta, né? Porque a conta é tua, cara. A ideia é essa, né? Então, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a forma que você faz as coisas vai fazer que você colha resultados que nem sempre são resultados que você gostaria. E aí temos um grande problema, né? Porque é engraçado, hoje as pessoas, elas querem fazer um truco de artigo, né?
Então fica aquela... porque o artigo era assim, o artigo é assado. E cara, sabe que é engraçado? Muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas nem leram o artigo. Elas leram, tipo... Como é que chama aquilo lá? Leram o abstract, o resumo. E o artigo nem fala aquilo que a pessoa está querendo dizer. Mas elas têm essa mania. E falta a sensibilidade na pessoa de ver com quem que ela está falando. Que é essa outra coisa, né? Estudo e conhecimento é importante. Agora, se você não saber onde utilizar, né? É a história do tomate, né? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que você vai comer ele na salada, né? Então, essa o X da questão.